Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom contar com a sua audiência, saber que vocês estão sempre acompanhando a TV Novo Tempo e especialmente aqui no caso do programa que a gente apresenta toda semana, o Lições da Bíblia, o carinho que a gente tem recebido de muitas pessoas, os recados na rede social, as participações de vocês, a interação quando a gente se encontra por aí. É sempre muito bom poder contar com a audiência de todos vocês. Nesta temporada, nós estamos estudando aqui no programa Lições da Bíblia um tema muito importante para a igreja cristã, que é unidade em Cristo. Já vimos muita coisa até aqui, esta já é a 8ª semana dessa temporada. Já conversamos sobre as consequências do pecado, que o mundo foi criado em unidade, depois perdeu essa unidade no pecado, e todas as consequências através dos séculos dentro do povo de Deus, que foi muito influenciado para a desunião e não para a união, não para a unidade. Mas entendemos até aqui que a unidade é essencial para o povo de Deus continuar a sua marcha, continuar até aquele grande dia, quando o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, na sua breve volta, se Deus quiser. Como vocês sabem, a gente sempre recebe amigos aqui no programa Lições da Bíblia, e hoje eu tenho o prazer de receber duas amigas. Não é muito comum termos as amigas, as mulheres aqui no programa, não porque a gente é contra, é porque às vezes a gente não consegue, dentro dos nossos horários de gravação, trazer amigas e pessoas profissionais para nos ajudar aqui. Às vezes a gente consegue mais o horário dos pastores, por isso que a gente tem mais os pastores, mas nós somos muito favoráveis à participação das nossas mulheres cristãs, com seus comentários e com a sua inteligência também. Eu tenho o prazer de receber aqui a cantora e professora Regina Mota, primeira vez aqui no Lições da Bíblia, né? Tudo bem? Um programa diferente para você, né? Legal, Regina, uma alegria receber você aqui no programa e podermos conversar da Bíblia, da palavra, né? Sim. Aliás, palavra que é a base daquilo que você faz cantando, né? A palavra é a base de muitas letras que você canta. Verdade, verdade. E bom poder nos aprofundar nesse conhecimento da palavra de Deus de outras formas, né? Verdade. A poesia sempre é um pouco mais linear, né? No conhecimento da palavra de Deus. É bom você ter um estudo também. É verdade, verdade. Juntamente com a Regina, outra amiga, a professora Lani Cristina Burlandi Soares. Olha, acertei o nome. Nome completo. Nome completo, professora Lani. Sim. Um prazer receber você também aqui. Prazer é meu, pastor. A Lani, ela é a diretora de pós-graduação e extensão, é isso? E pesquisa. E pesquisa do UNASP em Engenheiro Coelho, o nosso centro universitário, aqui bem próximo da Rede Novo Tempo de Comunicação. E sempre recebemos professores de lá. Hoje a Lani vem como professora, como nossa amiga, para conversar da palavra também. Um prazer. Ali no NASP. Já há muitos anos no NASP, Lani? Eu estou como docente lá desde 2008. 2008, já há um bom tempo, né? Você é biomédica, com profissão e está na educação, cuidando de pesquisa e extensão. Na área de saúde, dando aula de pesquisa, saúde. E é um desafio sempre, né? Dar aulas nos dias de hoje não tem sido tão fácil, né? Sim, sempre tem que se atualizar, tem que ter uma linguagem mais dinâmica, né? Para a gente conseguir o objetivo. Com certeza, muito bom. E Regina, você como cantora, você também é professora no NASP, né? A gente tem uma licenciatura em música, então eu... Lá no NASP, né? No campus Engenheiro Coelho. E eu estou dando aula para os nossos futuros professores de música. A licenciatura trabalha bastante com a área da educação, né, da música. Musical. E eu gosto muito de trabalhar com essa juventude. Estou constantemente aprendendo com eles. Muito bom. Complementa muito bem o meu trabalho. Eu ainda estou ativa fazendo música e ensinando. Então, eu acho que os dois lados se complementam, né?
E parece que quando a gente dá aula para jovens, a gente se rejuvenesce, né? Tem, Com né? certeza. Isso é bom. Há uma certa necessidade. É uma né? necessidade de estar sempre atualizado, conversando com eles, isso é muito bom. É. Olha, minhas amigas, há de tantos anos, né? Uma alegria muito Bastante tempo, grande né, receber vocês. É, muito tempo. É bom nem... É bom nem falar, Não né? vamos falar sobre isso. A década de 80, bom, não vamos falar sobre esse assunto. É melhor não, mas uma alegria muito grande receber vocês, tá bom? Espero que os amigos gostem muito daquilo que a gente vai conversar hoje aqui. Amigos e amigas, vamos fazer uma oração para a gente começar? Regina, você pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei, te agradecemos muito pela bênção que é termos a Tua Palavra com tanto conhecimento, tanta sabedoria, tantas coisas maravilhosas que nós podemos constantemente descobrir. Amém. Pedimos que Tu continues nos abençoando no estudo dessa palavra, que possamos constantemente nos abrir para esses novos conhecimentos que se renovam diante de nós e que o Teu Espírito possa nos abençoar nesse estudo e nesse conhecimento. Amém. Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir agora a palavra do autor com o professor e pastor Dennis Fortin. Doutrinas e ensinamentos das Escrituras são muito importantes para a Igreja. Sempre foi assim. Na Igreja primitiva, no livro de Atos, essas pessoas estavam a todo vapor, pois acreditavam que Jesus era o cumprimento das profecias do Velho Testamento e que ele era o Messias. De fato, era uma maravilhosa verdade a qual eles criam e pela qual estavam a todo vapor espalhando a mensagem pelo mundo inteiro. Através da história da Igreja primitiva, o Espírito Santo guiou a Igreja à compreensão dos ensinamentos surgidos das Escrituras que estavam ali para unificar o corpo dos crentes, para ensinar o Evangelho, para ensinar a mensagem maravilhosa do cristianismo. Bem, no fim dos tempos, a mesma coisa está acontecendo. Deus está ajudando os cristãos a entender que algumas crenças são muito importantes para preparar a terra para a segunda vinda de Jesus. Primeiramente, devemos compreender que todas as crenças devem ter Jesus como centro, que Jesus é o nosso Salvador e que nele temos a unidade que compartilhamos uns com os outros. Essa unidade espiritual bonita, uma ligação comum de amor que temos em Jesus. E, ao mesmo tempo, fora das Escrituras, fora das mensagens evangélicas que encontramos na Bíblia, existem verdades maravilhosas que nos ajudam a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Essas verdades, por compartilharmos delas, nos unem uns com os outros. Elas nos dão propósito, missão, para irmos mundo afora e nos ajudam a compreender o que é tão crucial no fim dos tempos. Elas incluem o fato de que Jesus é nosso Salvador, que Ele é nosso intercessor, nosso mediador no santuário celestial, que Ele voltará, que o sábado é o selo do povo de Deus no fim dos tempos, em obediência a seus mandamentos. Tudo isso são crenças cruciais para que possamos nos unir. E esse é o trabalho do Espírito Santo no povo de Deus. Que bom termos ouvido aí o autor do nosso manual de estudos, porque já deu ali a linha que a gente vai seguir como responsáveis por discutirmos aqui hoje esse tema tão importante dentro da unidade em Cristo. Eu gostaria de fazer uma introdução aqui, minhas amigas, sobre esse tema, até para contextualizar os nossos amigos que estão em casa, porque, de certa forma, o tema dessa semana, ele começa discutindo algo importante para os cristãos adventistas, porque vamos falar um pouquinho, logo no começo, sobre esta questão de que, durante um tempo, havia uma dúvida sobre como o ser humano pode ser salvo, não é? Era uma discussão longa que tinha no meio adventista, mas já há mais de um século, não é? Há mais de um século, 1888, isso foi colocado para trás e entendemos que a justificação pela fé em Cristo Jesus é a doutrina mais importante para a Igreja Adventista, como muitos dos nossos amigos telespectadores, vocês que estão acompanhando, também creem assim, porque é o Senhor Jesus quem nos dá a salvação e a vida eterna, e também cremos que tudo começa por Ele, pelo Senhor Jesus. Então, fiz aqui esse apontamento, Regina e Ilane, porque eu acho que é legal, né? A gente poder também contextualizar os amigos que estão em casa e termos esta
esta conversa gostosa que possa incluir os amigos também. O tema de hoje, unidade na fé. Como é que você entende, Lani, na sua concepção pessoal, o tema dessa semana, unidade na fé? É interessante que quando, às vezes, a gente tem a diferença, às vezes a gente não percebe quantos pontos podem nos unir, né? A gente olha mais para aquilo que nos separa do que aquilo que nos une. Exatamente. Né? Então, eu acho que aqui é interessante demais. Para mim, isso serviu... Quanta coisa a gente tem em comum, né? Pontos importantes que sustentam a nossa fé. A palavra de Deus, ela traz para nós certezas tão fundamentais que nos deveriam trazer uma reflexão. Então, nós todos temos... parar um pouquinho para pensar. Quantas coisas nós, como cristãos, pela orientação da palavra de Deus, nós temos que nos dão essa ideia de unidade. Uma unidade que respeita a diversidade. Então, não somos uniformes, né? Temos características diferentes, personalidades diferentes, jeito de pensar diferente, de resolver as coisas diferentes. Às vezes a gente quer colocar as pessoas sempre do jeito que eu penso, do jeito que eu faria, né? Isso é interessante. A igreja começa de uma forma pequena e, obviamente, ela é um grupo de pessoas que vão ser chamados de cristãos, né? Com o passar do tempo, todo esse grupo que era chamado de cristãos acabou se fragmentando, né, de várias formas, por vários contextos e tal. E eu acho importante a gente... como a Lani acabou de dizer, notar que apesar dessa fragmentação e aí muitos séculos terem passado, o fato é que nós, como cristãos, temos muito mais em comum do que diferenças. Né? Eu e a creio gente tem um mundo enorme que nem conhece o cristianismo. A gente, é difícil você ficar discutindo pequenas diferenças entre cristãos quando tem pessoas que ainda não sabem que é o cristianismo, que a vida, quem nos dá a vida é Jesus Cristo, que a gente tem vida através... E quantas pessoas não sabem disso ainda, exatamente. Né? E esse é um ponto legal que você toca, e que a Lani tocou também, sobre esses pontos que nos unem, porque quando a gente volta o nosso olhar, como você falou, para a igreja cristã primitiva, gente, eles tinham tudo para fracassar, né? Mas o Espírito Santo ainda bem que estava por detrás de tudo, porque problemas culturais, étnicos, problemas relacionados à circuncisão, ao mundo grego, ao mundo judeu, podia ter acabado com tudo logo no começo, que eu acho que era o que Satanás queria. Eu estava, esse meio de ano, eu fui fazer uma missão em Chipre, e eu pensei muito sobre isso, as diferenças. Então, com gregos, depois fui para Israel, você fica pensando, nossa, em Israel mesmo, você olha assim as pessoas, você já vê pelo jeito de se vestir, de andar, quantas diferenças do mais ortodoxo, menos ortodoxo. Então, essa diversidade enorme, essas características. Então, nós temos sim que ter essa consciência de que somos diferentes, pensamos diferentes, temos raízes diferentes. Né? Nós brasileiros, por exemplo, temos um país com pouca história. Verdade. Quando você conversa com uma outra pessoa que tem séculos de história, a maneira dela pensar é totalmente diferente. Já a visão de mundo que ela tem já muda. Exatamente. Então, às vezes a gente é muito simplista e a gente acha assim que todo mundo tem que ter o meu olhar, todo mundo tem que trabalhar do meu jeito, todo mundo tem que pensar do meu jeito. E eu acredito que essa sua missão fez mudar o seu olhar também sobre aquilo que nos une, que é o objetivo. Com certeza. Então, nessa semana aqui, no programa dessa semana, aqui no Lições da Bíblia, a gente vai exatamente falar sobre aquilo que nos une, não sobre aquilo que nos separa, né? Sim. Acho que esse é o nosso principal objetivo. E eu começo com o tema aqui, salvação em Jesus. Regina, esse é um ponto que realmente nos une como seres humanos. E, assim, como cristãos, com uma responsabilidade de pregar essa mensagem maravilhosa a tantos que ainda não conheceram
a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, para uma pessoa que nunca ouviu falar, né, para uma pessoa que talvez venha de uma tradição religiosa em que ele precise se colocar numa situação de fazer muitos sacrifícios pessoais, né, para conseguir atingir um nível de paz, de ter algum tipo de paz espiritual. O cristão tem uma mensagem maravilhosa. Por mais que você seja uma pessoa, você como ser humano, seja uma pessoa atormentada por tantos problemas que nos atormentam, em Jesus Cristo nós temos a salvação. Essa paz espiritual não vem de nós, vem dele. Então essa mensagem de Jesus como o centro da nossa mensagem como cristãos, essa certamente é uma mensagem que nos une a todos. E um dos textos principais aqui, Atos 4, né? 4:12. Lê para a gente, por favor. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Esse texto é maravilhoso, né? É transcultural, ele é tudo. Jesus é o que nos une como humanidade. Não há salvação nenhuma. O ser humano tem uma sede por uma vida mais feliz, né? Eu acho que uma vida com mais qualidade. E o texto diz aqui que o nome para isso é um só. É Jesus Cristo. Aliás, tem muitas músicas lindas, muitos hinos maravilhosos cantados. Eu me lembro de pelo menos uns 2 aqui que eu já estou cantarolando na minha mente, né? Não há nenhum nome sobre o qual deveríamos falar a não ser Jesus. É tema de muitas canções cristãs, com certeza. Paulo fala também ali aos Coríntios que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, por isso que a gente fala tanto de que Jesus é o Senhor e Salvador, é através de Jesus que o mundo foi reconciliado para Deus, não é? Talvez valeria a pena a gente relembrar aqui, não é? O mundo foi criado perfeito, sem pecado, pela decisão dos nossos primeiros pais, eles romperam esta perfeição. E Jesus veio trazer essa reconciliação. E aí Jesus veio reconciliar esse mundo de uma maneira bem rápida, bem simples, a gente acaba falando aqui com os nossos amigos. Agora, dentro desse ponto, se alguém que está nos assistindo fala assim, não, mas eu me considero cristão, mas eu não penso como vocês, de que realmente Jesus ele é a unidade de que nós precisamos. Eu acredito que a gente poderia, assim, ter uma parte no processo da salvação, ou que a minha obediência, ela tem uma parte nesse processo, ou que eu posso ter algum mérito. Ter algum mérito, ser quase perfeito, porque daí fica mais fácil para Jesus. Como é que é essa compreensão que vocês teriam? Na verdade, a maneira da gente viver, o testemunho que a gente dá, isso é uma consequência natural desse evangelho que faz parte da minha vida. Não é uma coisa que eu faço porque eu não tenho mérito nisso que eu faço, mas é uma consequência. Então, uma boa árvore, ela dá bons frutos, e daí pelos vossos frutos os conhecereis. Então, para mim, isso é uma consequência natural. Não é uma coisa que eu estou fazendo, porque se eu fizer isso, eu tenho porque eu não tenho mérito nisso, né? Exatamente. Então, a minha vida, ela vai ser, consequentemente, uma vida que demonstra o amor de Deus, aquilo que Deus é. Então, se eu sou discípulo, se eu entendo esse evangelho, se esse evangelho faz parte da minha vida, na minha vida prática, isso vai ser demonstrado de forma natural, não de uma forma assim, eu estou fazendo determinadas ações para que eu alcance algum tipo de favor. O que eu faço é o resultado, né? É o resultado. Regina, antes de você falar, eu vou chamar um intervalo, porque o tempo aqui está estourado, e aí a gente volta em 2 minutos e você retoma o seu raciocínio, tá bom? Tá bom. Nós voltamos já, em instantes, estaremos de volta.